Natal, há duas formas de você ver o nascimento de Jesus. Uma é a manjedoura e a outra é o Calvário. A maioria das pessoas fixam nessas duas formas, manjedoura e Calvário. Manjedoura, há muita controvérsia de que Jesus realmente nasceu numa manjedoura em Belém. Nós fizemos várias pesquisas, buscamos vários estudiosos no assunto. Primeiro, não houve o recenseamento lá na Judéia, na época que Jesus veio aqui. Esse recenseamento aconteceu 4 anos depois. Segundo, há sérias afirmações de pessoas estudiosas que dizem que Jesus nasceu em Nazaré, com a mãezinha dele, pai. Terceiro, eu sou um espírito super atrasado, e eu duvido que o Marco Aurélio coloque a Alessandra num jumento com 8 meses de gravidez para atravessar uma estrada escarpada de 180 quilômetros. Eu duvido. Nem de avião a gente faz uma viagem dessa, tá? Então isso não bate, sabe? Não bate. E aí, certa feita, nós começamos a fazer, me pediram um estudo sobre esse tema. Então nós começamos a pesquisar as regiões. Eu li Ernest Renan, não sei se vocês conhecem, e o Renan ele diz o seguinte, que a Judéia, ela tem uma marca muito profunda de deserto, o deserto da Judéia. E a Palestina, a Galileia, tem uma marca muito grande de florestas verdejantes, né, coisas desse nível. Aí eu cheguei a uma conclusão, não sei se vocês vão concordar comigo. Jesus nasce no coração que a gente der para ele, ou um deserto, ou uma área verdejante. Então Jesus não está preocupado de saber onde que a gente vê, onde que ele nasce, mas essa da gente dar para ele um coração deserto, que a maioria dá isso para ele, né? Ou então para aquela coisa verdejante. Tem um dia que Jesus resolveu dar um passeio aqui na terra só com João. Ele vinha com uma galera, né? Mas naquele dia resolveu vir com João. E aí chegou para o João andando e perguntou: só João, quanto tempo tem que eu vim aqui? Jesus faz umas perguntas estranhas, né? Onde fica aqui o lugar de onde se vê a marca do meu sacrifício? Trouxeram ele no Brasil, que não sabia onde ficava o Cruzeiro do Sul. Vocês acreditam nisso? Muito bem. Aí ele pergunta: quantos anos tem que eu vim aqui? Aí João fez com a máquina de calcular, que a máquina de calcular no hospital, a gente é um negócio, sabe? Ele pegou a máquina de calcular e papá, então, Senhor, mais ou menos 1760 anos, século XVIII que estava, né? Aí Jesus falou assim: não, João, não é isso que eu quero saber não. Quanto tempo tem que eu nasci no coração do homem? E aí João falou: Senhor, aí está difícil. Então, quer dizer, essa questão do nascimento e da morte de Jesus, a morte de Jesus, ela passa por um estudo também extremamente profundo. Jesus, durante o trabalho dele de 3 anos aqui, ele fez 2 tipos de pregações. Uma até a ceia, até o final da ceia, o sermão do cenáculo. E a outra depois da ceia, no Getsemane, até o Calvário. Até o Calvário não, até ele ir embora lá na Galileia. Então foram 2 sermões diferentes. As pessoas, quando chegam no segundo sermão, ou na segunda vivência de Jesus, elas não pensam assim. Então ficam lá lastimando que Jesus morreu, não sei o quê, na cruz, aquela coisa toda, ensanguentado, e para naquilo, mas vão ver a essência da mensagem do Senhor Jesus. Como eu não vou ter tempo para explicar para vocês agora, aí um dia eu volto e explico para vocês, sabe? Porque realmente é uma palestra, porque é muita coisa, muito detalhe nesse segundo momento de Jesus, tá? E aí depois, o estudioso do cristianismo, ele vai ver que Jesus teve 4 grandes momentos. O primeiro momento é quando ele acolhia as pessoas. Todos que chegavam a ele acolhia, e muitas vezes ele ia às pessoas para acolhê-las. O segundo é que ele confortava as pessoas. O conforto do Senhor Jesus
era de tal maneira que Joana de Cusa disse assim: aquele que viu Jesus uma vez, nunca mais o esquece. O terceiro era as curas que ele fazia. E o quarto, o ensinamento dele. Mas aí o aluno mais que tenta e mais distante vai ver que tem mais duas essências na vida de Jesus que a gente pode pensar, né? Uma foi que ele veio estabelecer o reino de Deus aqui. Isso aí é muito complicado, porque muitas pessoas falam isso, né? O reino de Deus, quando eu era padre, 3 ou 4 encarnações atrás, eu falava do reino de Deus, mas eu não entendia nada que eu estava falando. O reino de Deus nada mais é do que o estabelecimento numa determinada comunidade, num espaço, num tempo, das leis de Deus sendo conhecidas e vividas. E essa implantação, ele começa numa reunião que ele fez lá no ato do Templo de Jerusalém, numa manhã. Aí tinha alguns apóstolos e fariseus, escribas, a turma que sempre ficava lá perto dele, né? Uns para aprender, outros para aprender. Então, ele falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo mundo sabe, né? João 8. 32, todo mundo sabe. Então, ele falou: conhecereis a verdade vos libertará. Sabe dos apóstolos que eu mais gosto? É do Pedro. O Pedro é terrível. Porque ou ele falava uma bobagem muito grande, ou ele falava uma coisa maravilhosa, né? Aí de noite, então Jesus falou com ele, né? Pedro, você está falando pelo amor de Deus. De noite, Pedro chegou para ele e disse: Senhor, peraí, o Senhor falou que a gente vai conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar? Sim. Mas que verdade? O que é a verdade? Então foi uma das perguntas mais sábias feitas no mundo. Porque o Pilatos tentou fazer, mas não suportou nem esperar a resposta de Jesus. E Pedro pergunta: o que é verdade? Aí Jesus fala que a verdade é o conhecimento e a prática das leis de Deus. Ali você começa a entender que para eu entender a verdade eu tenho que ser hiperdoutor, né? Em física, química, biologia, geometria, matemática e por aí vai. Porque as leis de Deus estão todas inseridas nela. Então eu tenho que saber isso tudo. Se eu tenho que saber da lei de Deus, eu tenho que saber isso tudo, né? E ele disse isso. Então, a partir dali, ele começa a mostrar para nós que se nós quisermos, de fato, estabelecer um contato permanente com o mundo espiritual e com as frequências superiores, nós temos que começar a entender que temos que estudar e aprender. Esse estudo, ele tem que sair um pouco do comum. Sabe aquela coisa que eu aprendi que 2 mais 2 são 4? Né? Deus não cria nada. Vocês concordam com isso? Deus não cria nada. Ele só dá condições para que a gente crie. Ele não cria. Ele não vai mexer com essas bobagens de ficar criando galáxia, universo. Você acha que vai ficar fazendo isso? Não vai fazer. Então ele dá condições para a gente criar. Através do fluido cósmico universal, que é o nosso tema do programa de amanhã, às 10 horas. Né? Então o que acontece? Quando Deus te dá um pacote, Ele te dá um pacote completo. E dentro do pacote vem duas ferramentas sem as quais você não vai fazer nada de criação. Uma é a matemática e a outra a geometria. Matemática simbolizando a lógica e geometria a justiça. Então ele te dá o pacote, tá aí meu filho, vai, agora você faz. Mas ele dá a ordem, eu preciso que seja assim, eu preciso que aconteça desse jeito. E aí nós vamos ter essa grande vantagem, né, de receber de Deus um pacote para o nosso trabalho. E André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos que existem os criadores em grau maior e criadores em grau menor. Nós somos em grau menor, bem menor. A gente faz café, faz arroz, Jesus faz um planeta, um sistema solar, né? É uma diferença pequena, né? Mas é uma diferença, né? A gente faz essas coisas, tem dia que a gente briga para fazer isso, né? Não, é você, tudo que a gente faz tem um rito, e todo rito nos expande.
ou nos contrai. Então, tudo que eu vou fazer, por exemplo, sair de Juiz de Fora hoje, para eu chegar na rodoviária, na hora que eu precisava chegar, eu tenho que levantar às 5h30 da manhã. Foi começar o meu rito ali, 5h30 da manhã. Então, eu estabeleci, o que é que eu vou fazer? De 5h30 às 6, de 6 às 7, de 7 às 8, e depois de 8 às 9, que era o meu horário de viagem. Então, tudo que a gente faz tem um rito. Quando nós começamos a entender assim, nós começamos a pegar a dinâmica da vida. Porque se eu fizer de qualquer maneira, eu não chego lá. Então, o reino de Deus não conta com essas pessoas que fazem de qualquer maneira. Você faz o que você quiser. Não é o que você quiser, é o que necessita ser feito. Porque senão você não vai ser co-criador em grau maior. No máximo você vai arrebentar a casca de amendoim, que também é um rito. Pessoas que você vai fazer, nem amassar o amendoim para fazer o caju você vai poder fazer. Né? Tinha pessoas, antigamente nesses manicômios, né? Sabe qual era a função delas? Descascar a batata. Imagina, descascar a batata o dia inteiro, todo dia, mês, ano. Porque eles davam muita batata, né? Que parece que a batata era um alimento que supria mais as necessidades para manicômios pobres, né? Então dava batata. Então imagina que a gente fica fazendo uma coisa tão pequena quanto essa, tão rudimentar quanto que a gente normalmente pratica aqui. A gente não quer fazer coisas superiores, porque fazer coisas superiores demanda estudo, conhecimento, prática, apreensão da experiência vivida para tornar a inteligência. E chegando na inteligência, não basta a inteligência, tem que ser uma inteligência moralizada. Não adianta você ser inteligente se você não tiver moral, ou seja, respeito a você, a sua inteligência é nula, porque ela pode te levar a campos terríveis. Então, a explantação do reino de Deus parte de todos esses princípios. Primeiro, a inteligência moralizada. Segundo, o indivíduo tem que saber harmonizar tudo que estiver ao lado dele com ele. Sem harmonia ele não vai conseguir nada, porque é só aí que nós chegamos à perfeição. A perfeição é a marca da lei de Deus. Para você chegar na perfeição, você vai ter que criar um belo a partir da perfeição. E esse belo tem que te levar a um bom. Aí você tem o caminho do amor. Inteligência moralizada, harmonia, perfeição, belo e bom. Vocês gostam de ver, estudar o universo? Se vocês gostarem, vocês vão ver isso. De ponta a ponta. Até mais ou menos o século XIX, porque Newton falou as coisas, que o universo é um mecanismo, uma coisa assim e tal. Aí o pessoal foi nessa onda de que o universo era um relógio, que funcionava de acordo com uma corda que alguém dava, né? Ou que ele se dava. E aí muitos neurocientistas começaram a dizer que consciência, pensamento, etc., são segregações do cérebro. São elementos químicos que o cérebro segrega a partir dessa informação do universo. Aí um belo dia teve um sujeito lá que percebeu que o universo tem alguma coisa diferente disso, de ser um relógio, que tem uma inteligência por trás disso. E agora já se prega que o universo tem uma inteligência que conduz. Então, quer dizer, o estudioso que quer implantar o reino de Deus aqui, ele tem que começar desses princípios. Por quê? Como disse Hermes Trismegisto, né, o que está em cima está embaixo. Então, se eu quero entender o que está aqui, eu tenho que entender o que está lá, para eu começar a fazer alguma coisa de interessante. Então, essa questão que Jesus trouxe aqui, vamos implantar o reino de Deus na terra. E ele não disse assim que é desse jeito. Ele colocou toda a informação através dos sermões, das parábolas e das máximas que ele disse. Agora, tem que seguir isso, senão a gente não consegue. O que é a implantação, então, do reino de Deus? É implantar na terra a vivência do amor puro e perfeito. Mas a maioria está querendo fazer amor, né? É assim. Gente, isso é de uma ignorância, de uma infantilidade que não tem limites. Se
Se o espírita falar isso para mim, eu vou te falar, eu vou correr dele. Não existe fazer amor, a não ser que você arruma um caldeirão com fogo lá debaixo dele, põe um monte de coisa lá que você acha que é amor e mexe aquilo lá. E depois beba aquele caldo horroroso, né? Perigoso. Não existe fazer amor, isso não existe. Amor você constrói. E o mundo só se tornará o reino de Deus quando a gente souber construir o amor. E essa construção ela é feita em nossas casas, né? Aí tem lá aquele grandão lá, né, que chega em casa de noite cansado, né? Tá lá vendo Flamengo jogar. Aí tudo bem, tá lá vendo. Tá lá vendo. Não fala, né? Você já sabe o que é. Aí tá lá vendo o jogo. Aí ele tá morrendo desse jeito, mas ele vai perder. Que isso, Everton passou pro Pedro. Não sai daqui de jeito nenhum. Aí a mulher dele passa, e ele fala assim, bem, já que você vai na cozinha, traz uma água para mim. Aí a mulher fala assim, você tem perna, vai e pega. E quer que isso dê certo. Vai dar certo. Não passa por esse caminho, né? Inteligência moralizada, harmonia, perfeição, moderna. Se não passar por aí, meu amigo, olha, teu casamento está no lugar de cair num abismo que não vai dar certo. E pior de tudo, vocês não sabem o que é. Você vai ter que voltar com a mesma pessoa. Eu tinha um amigo que ele detestava um colega do nosso trabalho. O colega dele, esse senhor, né, nossa, esse homem era detestável mesmo, ele era muito chato. Mas esse meu amigo, ele era terrível, ele brincava, ele ficava... Eu peguei assim, na outra encarnação você vai ser mulher dele. Ele ficava comigo, você vai lavar a roupinha dele. Então, quer dizer, gente, nós temos que pensar sério nisso. Se eu quero participar de uma construção do reino de Deus aqui, eu tenho que mudar radicalmente as minhas funções enquanto pessoa. Se eu não mudar isso, eu vou ter muitas dificuldades na minha relação, nem é com o outro, é a minha relação comigo. Quando nós éramos bem primatas, né, nós fizemos uns movimentos bem interessantes, né, ao longo de 7 milhões de anos, que vale a pena estudar. Vou só dar umas dicas para vocês. Quando nós éramos bem primata, que saímos, ficamos eretos, né, e ficou legal porque a gente liberou a mão, né, aí a mão ficou uma beleza para a gente manipular coisas, né, pegar pedra, na hora de pegar uma pedra. E aí, a gente, tudo que vinha tinha que ser de fora para dentro. Eu observava a montanha, observava o lago, observava não sei o quê, então vinha tudo de fora para dentro. No segundo momento, eu comecei a melhorar. Aí eu comecei a pegar um objeto, uma coisa qualquer da natureza, e apreciar aquilo. Aí tocando, né, pegando com a mão, tocando, aí já vinha a informação de dentro para fora. No terceiro momento, eu comecei a criar, produzir muitas coisas, e produzia nos grandes teares, produzia nas grandes indústrias. E no quarto momento eu estou mexendo no computador, né? Agora eu estou fora de sério, né? O meu negócio agora é o computador. Então nós vivemos essas etapas. É claro que essa é uma posição, uma colocação da Lúcia Santella, que é dela, né? Eu acho que tem mais coisa no meio, mas é dela, estou colocando e dando crédito para ela. Então a gente tem que pensar. Eu comecei lá, naquele momento que todo mundo tinha que vir para mim, tudo tinha que vir para mim. Tudo. Agora eu não posso mais fazer isso. Agora eu tenho que deixar soltar de mim. E aí, nós vamos entrar no outro motivo que Jesus veio aqui, que é o motivo da expansão do Cristo que somos. Tem aquela máxima, se alguém quiser falar alguma coisa, até colocar, fica à vontade. Tem aquela, eu estou em casa, não estou fazendo palestra, está fazendo palestra, né? Eu olho para todo mundo amigo, nossa. Então, naquele momento em que a física fala, né? Semelhante atrai semelhante, tem isso aí. Aí eu fui pesquisar, gente, eu sou muito orelhudo, sabe? Eu não concordo que a pessoa me deu uma máxima, não, de jeito não, você tem que explicar. Sabe, se você não explicar, eu vou ter que estudar. Aí eu fui pesquisando esse negócio, semelhante atrai semelhante, semelhante atrai semelhante, aí cheguei a uma conclusão. Semelhante atrai semelhante
para curar, né, o semelhante, para destruir o semelhante ou para glorificar o semelhante. Depende muito. Então você não pode pegar que é tudo bom, né? E aí o que acontece? Nessa coisa de semelhante atrai semelhante, isso é o partir do princípio, que eu sou um espírito em evolução, nós somos essa alma em evolução, então nós somos um Cristo em expansão. Então qual é o Cristo que pode nos puxar, nos atrair? Não é o Senhor Jesus. Então ele é o Cristo expandido. E aí você começa a pegar várias frases dele no Evangelho e você vai entendendo essas coisas. Por exemplo, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, ele está nos chamando para ele. Depois ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? E se você quiser me seguir, toma sua cruz, né? Segue. Ou seja, não vai ser fácil não. Vai ser bem difícil, mas bem. Então esse Senhor, né, está nos atraindo para Ele de alguma maneira. Aqueles espíritos que entendem isso e que entenderam desde o princípio, estão sendo levados para graus superiores na sua evolução. Nós que somos os retardatários, né? Todos nós somos, gente, aqui não tem ninguém santo. Nós somos retardatários. Você acha que nós estamos vivendo essa agonia que o mundo está nela porque a gente escolheu isso? Eu, pelo menos, não tenho essa condição para isso. Porque é o que a gente precisa, é isso. É o que a gente precisa, são esses momentos, né? Então, o que acontece? Nós temos que tentar estabelecer o reino de Deus aqui na Terra a partir daquilo que eu faço, daquilo que eu entendo. E tenho que buscar ser atraído pelo Cristo, né? Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar eternamente como uma mísera criatura rogando migalhas. É o que a maioria faz. Diz: Senhor, me ajuda. Senhor, não sei o quê. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de pedir nada para ninguém. Principalmente desse povo de cima. Sabe por quê? Porque Jesus foi muito claro que a gente não deve fazer isso. Ou não deve proceder dessa maneira. Tem uma frase de Jesus, que está no Sermão da Montanha, que é no capítulo 5, eu acho no versículo 6 de Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E eu peguei essa frase, nós vamos entender o que é isso. Aí eu fui comer, toda manhã eu tenho uma aula com os Espíritos, né? Então, numa das aulas eu perguntei para ele: por que Jesus falou desse jeito? Ele falou assim: veja bem, a misericórdia é sempre algo que vem de fora para dentro. Você pede, você está fraco, fragilizado, aí você pede a misericórdia, certo? E aí você então recebe a misericórdia. Quando você recebe a misericórdia, você fica devedor daquela misericórdia, não fica? Dentro da lei de Deus, porque você mexeu numa frequência para te ajudar. Então essa mexida de frequência modificou algum padrão do universo. Então você fica devedor daquela misericórdia, certo? Errado. Você fica devedor de duas. A que você recebeu e a bondade e a caridade de quem te deu. Aí você tem que pagar com duas. Então, toda vez que você fica com esse negócio: ah, Senhor Jesus, meu Deus, me ajuda. Olha, pode dar um tempo que você está fumando encrenca com a contabilidade. Vem boleto aí. Depois vem. E quando vem para valer. Quando vem para valer, né? Aí o que o Senhor Jesus fala? Ele dá uma dica para a gente: bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, faça misericórdia, gente, ó, faça para os outros, faça, caridade, ajuda, né? Porque você fica com a tua conta de crédito bem mais elevada. Quando você precisar, que a gente vai precisar, aí só bater no crédito, você não fica dentro. Você vê o que é estudar Evangelho, gente? É tão sensacional o Evangelho de Jesus, que eu fico pensando que tem gente que tem medo, que não estuda, tanta coisa que tem ali, extraordinária. Então, quer dizer, ele fala isso para nós. Então, ele dá toda a dica para a gente sair do homem simples, comum, né,
para algo mais elevado, mais consciente. Então é o Cristo que está me atraindo. Agora, é claro que eu sou uma pessoa pesada, né? Não sei se vocês sabem de corpos áuricos, que eu já falei isso, né? Então nós temos o corpo físico, do pretérico, o perispírito, o corpo mental, os 4 corpos inferiores, né? O nosso corpo mental é o danadinho que marca toda a dinâmica da nossa vida. Porque ali é que estão, né, todo o nosso histórico está no corpo mental. Tem pessoas que acham que a mente fica na testa, né? O pessoal acha muito que a mente... Não, a mente ela circunda o corpo todo. Ela gira em torno do corpo, sabe? E o que tem lá na mente? A mente é a expansão do self, ou seja, da alma. E a consciência é a coroa do self. Então a consciência, ela fica, assim, à medida que o self vai expandindo, a consciência vai expandindo junto. E ela está sempre em busca da verdade, quando eu deixo a consciência livre para isso. Agora tem pessoas que falam assim, quer ver? Não, eu não concordo com isso. Mas ele não tem fundamento nenhum. O que ele faz? Ele pega a consciência dele e enterra na personalidade. E aí ele não vai conseguir definitivamente entender a grandeza da vida, da substância dos acontecimentos. Então, na prática, é o seguinte: tudo que fazemos é uma ação que corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Sim. Então, tudo que nós fazemos, e Jesus disse também no Evangelho de Mateus, capítulo 16, que Deus é justo e dá a cada um segundo as suas obras. Então, se eu faço uma coisa boa, eu estou trabalhando no campo do amor. Porque o bom é a etapa final daquela sequência que nós falamos, né? Então, para eu fazer uma coisa boa, eu passei por aquela sequência. Inteligência moralizada, harmonia, perfeição, belo e o bom, né? Se eu faço uma coisa boa, eu vivi aquela sequência, mesmo que inconscientemente. Né? Então, toda vez que eu faço uma coisa boa, o que é uma coisa boa? Aquilo que está dentro das propostas da lei de Deus. Então, é isso que é a coisa boa. É quando eu faço algo que vibra na mesma frequência das leis de Deus. E aí, quando eu faço uma coisa dessa, eu expando o self. Expandindo o self, eu vou explicar para vocês o que o Jung fala sobre isso, tá? Eu expandindo o self, eu alivio a pressão ou a prisão da consciência, tá certo? Aí mais eu vou ver. Agora, se eu não faço isso, eu vou fazer uma coisa má. E a coisa má cria nódulos ou complexos no campo mental. O que Jung fala? Ele fala o seguinte: que toda vez que a gente faz uma caridade, é como se o self tivesse um monte de galinhos para ele progredir. Quando você faz uma caridade, você tira um galinho e o self cresce. Então essa é a proposta de Jung, né? O crescimento do self pelas boas ações. Então isso deixa de ser uma coisa meio que, vou ser bonzinho, né? Vou fazer isso, não, para ser uma coisa inteligente. Né? Tem uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que eu não concordava com ela. Não concordava. E pior de tudo, que foi dito pelo Senhor Espírito da Verdade. E eu olhei para ele e falei, não concordo. Lamento te dizer, Espírito da Verdade, seja você quem for, mas eu não. Gente, é assim que Pedro fazia. Eu sou Pedrão, não? Pedrinho, só uma coisa disso. Pedro era assim: Senhor, mas isso aí. Pedro, calma, Pedro. Então, eu não concordava. Eu falava assim: Senhor Espírito da Verdade, pode ser até o Senhor Jesus, mas eu não concordo com isso aqui, não. Ou então o Senhor esclareça isso para mim. Ele falou assim: fora da caridade não há salvação. Esse negócio é horrível. Porque para você fazer uma caridade, você tem que ter elementos para isso. Ou você tem que ter dinheiro para comprar alguma coisa, ou você tem que ter palavra, retórica para ajudar, ou você tem que ter alguma coisa que outra pessoa não tem nada.
que está lá aquele paraplégico aqui de AVC, todo paradão lá na cama, Alzheimer, coitado desse, vai para o inferno. Por quê? Porque não pode fazer o bem, não pode fazer caridade. Você já viu uma pessoa com Alzheimer, gente? Uma vez eu fui perseguido por uma senhora com Alzheimer na casa dela. A casa dela tinha uma mesa imensa e ela queria me bater de todo jeito. Eu pensei, vou rodar a mesa, ela atrás de mim. Foi lá, gente, foi lá. Foi lá. E ela vinha para pegar mesmo, né? Então, ela não ia salvar nunca, né? Não ia. E aí eu comecei a ficar questionando esse negócio de fora da caridade não é salvação. E até que um dia eu comecei a pensar no que nós fazemos para nós. Quando eu acabei de ler essa página de Jung, né, eu falei, o que nós fazemos por nós? Né? Aí eu comecei a perceber que se eu não fizer por mim, para eu aliviar, né, tirar os galinhos do self crescer, eu não vou me salvar das minhas impropriedades, dos meus problemas. Aí que eu entendi que isso é para a gente. Esse fora da caridade não há salvação é para cada um de nós, não é para fora de nós, não é para fora. Então, se eu me torno, por exemplo, uma médica psiquiatra, né, eu vou fazer a caridade para quem? Para o doente? Bobinha, para ela. Se eu vou dar um passe, eu vou ajudar alguém, os Espíritos podem fazer isso aí para mim. Então eu comecei a entender que eu tenho que ter um pouco dessa caridade para mim, para eu me libertar de mim mesmo. Aí eu entendi o que é o fora da caridade é uma salvação, quer dizer, eu tenho que me resolver internamente. Eu tenho um amigo, gente, que o conhecimento que eu tenho é assim dentro do conhecimento dele. O cara é um negócio. Eu tinha uma livraria, não sei se vocês sabem, né? Eu tive livraria e tal. Ele ia lá, ele comprava 20 livros de uma vez, sabe? Só livro pesado para estudar mesmo. E aí um dia eu falei com ele assim, ele chama Hircano, um nome grego, né, bonitinho. Ele chama Hircano. Aí eu falei assim, Hircano, você já estudou demais, está na hora de você passar isso que você sabe. Gente, ele sabe a suma teológica de ponta a ponta, de Tomás de Aquino. Então eu falei que está na hora de você, Madame Blavatsky, ele sabe tudo. Eu falei, está na hora de você passar. Você quer falar, meu conhecimento é para mim, quem quiser que adquira. Parece que é os egípcios. Não é? Não é? Aí eu falei assim, pois eu não posso fazer isso não, de jeito nenhum. Então, aí você tem que fazer essa caridade com você, de você se expandir e a partir da sua expansão, você irradia para o outro aquilo que você tem condições. Né? Você chega perto de uma pessoa, a pessoa te dá uma paz, né? Uma bênção de uma paz, você está fazendo caridade sem você ver, porque você fez a caridade com você. Aí eu penso assim, mas o Senhor Jesus falou isso? Porque eu não sei se o Espírito da verdade é Jesus ou se é um outro Espírito, então uma guerrinha aí. Então, aí eu falei assim, será que o Senhor Jesus, porque Jesus a gente confirma, né? Jesus falou. Será que Jesus falou isso? Falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então você começa a encaixar o Evangelho. Você vai, peraí, então tem essa questão, né? Tem esse encaixe no Evangelho. Legal, né? E aí a gente vai refletindo, vai pensando aqui, pensando ali, estudando, né? Colocando as coisas num determinado ângulo que a gente possa ver sempre, porque o estudo tem que ser desse jeito. Então eu comecei a pensar nessa questão da cura, né? Cristo que cura. Como é que o Cristo me cura? Será que ele é bonzinho? Ele chega para mim e fala assim, nossa, tadinho do Guaraci, olha só que lá, né? Esse caramba desse moço aí, numa encarnação dessa, ele trucidou 20 de uma vez só. Cortou a goela de 20 de uma vez só. Olha como é que está manchado lá, né? O campo mental dele está uma mancha terrível. Né? Porque essa coisa do complexo, ela passa muito pela astronomia, não sei se vocês sabem disso, né? A astronomia, o que ela faz? Ela ensina para a gente que tem uma grande nebulosa, e aí o James Webb mostrou de Carina, né? que é uma nebulosa cheia de estrelinhas. Né? Então, você tem uma grande estrela, que é um agregador de energias, né? Que começa a funcionar aqui no nosso Sol, transformando
o hidrogênio em hélio, né? Então nessa função dela, ela vai criando um monte de energias e ela carrega um séquito em torno dela, que são os planetas, os asteroides, as luas, né? Os cometas, tudo em torno desse bendito núcleo. Então, o nosso complexo do erro tem a mesma coisa. Ele tem um núcleo que vai atraindo coisas para ele. Então, por exemplo, eu gosto de fazer, eu tenho um vício terrível. E aí o núcleo do vício. E esse núcleo, ele gera uma frequência, e essa frequência, gerada, ela atrai coisas semelhantes. Então eu vou aumentando o núcleo e eu vou aumentando a periferia do núcleo, chega uma hora que o negócio está endurecido. Certo? Esse núcleo é no campo mental? Campo mental. Então os vícios fazem muito isso. Então você vê uma pessoa muito viciada, é uma pessoa que não consegue sair do vício. Vamos pegar um psicopata, né? O psicopata, ele está tão envolvido nisso que já não dá mais conta dele. Ele é uma pessoa extremamente fora dele mesmo. Então ele faz coisas assim absurdas, né? Então aquele núcleo, aí fica aquele núcleo. Aquilo tem um tempo de validade, dependendo daquilo que eu estou viciado, né? Então tem um tempo de validade. Quando chega André Luiz fala isso de uma maneira meio romântica. Ele fala assim, é como se fosse um cálice que você está enchendo de fel, só que não pode transbordar. Quando chega na borda que vai transbordar, e você tem que eliminar. O André Luiz explica assim. Então, quer dizer, chegou naquele momento, aí isso tem que acabar. Aí vem um monte de resultados. Vem enfermidades, vem dores, vem decepções, vem um monte de coisa que você tem que tirar aquilo dentro de você. Quando Jesus curava alguém, que a pessoa agradecia, né? Muito obrigado. Tem uns que agradeciam, tem uns que nem olhavam para trás, né? Mas os que agradeciam, Jesus falava para Jesus, muito obrigado, e falava assim, a tua fé te curou. Jesus nunca trouxe para ele a proposta da cura, nunca. Ele sempre falava, a tua fé te curou. Eu ficava pensando, engraçado, mas foi ele que curou. Eu já tive fazendo análise das coisas de Jesus, nossa, coisa interessante, que ele curou. Por exemplo, vocês sabem da história do pedreiro? Você trabalhava lá com pedreiro, com pedras, etc. Um dia a pedra caiu na mão dele e arrebentou com a mão dele. Arrebentou tudo. De modo que ele não tinha mais mão, praticamente, né? E aí ele foi até Jesus. Senhor, está vendo a minha mão? Ó, eu tenho uma esposa e 2 filhas que dependem do meu trabalho. Desse jeito eu não posso trabalhar. Então, se eu não levar comida para casa, eu tenho os meus credores que vão pegar a minha mulher e as minhas 2 filhas e vão fazer delas escravas. Eu não quero isso para elas. Então, Senhor, cura minha mão. Isso é até emocionante, né? Aí Jesus olhou para a mão dele voltou normal. Ah, gente, eu fui fazer uma pesquisa disso. Que é isso? Espera aí. Ele botou uma menina de 12 anos para levantar da cama que estava morta. Eu tive que entender também. Por que ele fez isso? Espera aí, então por que o pai do Filipe, que morreu, e não foi lá ressuscitar o pai do apóstolo dele? Ele ressuscitou uma menina que era filha do inimigo religioso dele, que era filha de um dono, representante da sinagoga, né? Aí eu fui olhar esse negócio. Então, resultado, tem o perispírito, está lá. O que Jesus fez? Ele reconstruiu o campo celular que cobre o perispírito. Como a gente faz com o Guilherme, não, com o outro que vai chamar? Com o Gustavo. O Gustavo está fazendo isso. Ele está cobrindo, né, o corpo perispiritual dele com uma massa física. Jesus fez isso. Ele foi lá no útero, não sei de quem, e cobriu, né, a mão de uma maneira extraordinária, sabe? Aí então você fala assim, mas não foi Jesus que curou? Ele fala, não fui eu. Porque se aquele homem não estendesse a mão para ele não podia curar. Então partiu da onde? Da vontade daquela pessoa. A mulher é morríssima, né? Ela estava com fluxo sanguíneo Você pensou que a mulher ficar com fluxo sanguíneo de 12 anos? Acho que ela já tinha que ter morrido já.
E ela fala, se eu tocar só a fibra da túnica do Senhor. Fui pesquisar por que tinha que tocar a fibra da túnica. O que tem na fibra da túnica? Os hebreus tinham uma mania de lá no finalzinho da túnica, eles botavam uma fita azul, ou uma renda azul, que significava a lei e os profetas. Então a mulher falou, se eu tocar, né, na lei e nos profetas que o Senhor traz, eu me curo. Aí ela foi e curou. Então ele falou, foi você que se curou, não fui eu que te curei. Então isso deixa para nós uma resposta, assim, uma coisa bem interessante, é o seguinte, eu estou doente, o Cristo vai me curar? Só se eu buscar com Ele essa cura. Então Ele vai me orientar como curar. Então eu tenho esse contexto, né, ali de um complexo bastante ruim. Então Ele vai me explicar como é que eu faço. Vou dar um exemplo para vocês. Esse complexo, posso pegar o quadro? Então, esse complexo é o seguinte, ele fica mais ou menos assim, ele tem um núcleo e tem aqui o entorno dele, né? Como se fosse um sistema solar. Então, essa coisa está muito densa, por exemplo. Eu tenho duas maneiras de curar isso. Ou eu tenho uma maneira em que essa coisa desce do campo mental, passa pelo perispírito e vai para o corpo físico, e aí eu morro. Não tem tanta gente que morre assim? Tem um câncer repentino aí, que dura 3 semanas no máximo, porque o corpo físico não vai aguentar essa pressão frequencial, só isso. Então, onde eu acumulei? Onde que eu acumulei esse complexo aqui? Eu acumulei, por exemplo, bebendo muita bebida alcoólica. Então eu enrolei lá no estômago, no fígado, no baço, etc. Né? E aí onde que eu vou ter o problema? Nessa região. O câncer vai chegar ali. E dependendo da intensidade frequencial disso, que isto é uma frequência, dependendo da intensidade, se a frequência for superior à frequência de suporte do meu corpo físico, eu provavelmente vou desencarnar rapidinho. Há casos que demoram um pouquinho, né? São cânceres que dão um pouquinho mais de tempo, por exemplo, tumores, não só câncer, leucemia, tudo isso está incluído, né? Tudo aquilo que leva a um desencarne. Tem uma outra forma disso acontecer. Vou contar para vocês antes de passar para outra forma, mas isso aconteceu comigo. Eu fui procurado, você tem alguns anos isso, eu fui procurado por uma mãe que chegou para mim. Eu lembro que ela de noitinha, eu tinha uma sede, né, onde a gente fazia os ensaios de teatro e eu atendia lá, tinha também reuniões espíritas lá. E aí essa mãe chegou lá, era uma senhora, parecida muito com ela, assim, sabe? Sabe, uma mulher extremamente conhecida como artista, né? Fazia restauros, né? Eu acho um trabalho absolutamente fantástico. Essa senhora chegou lá, sentou, bateu a mão na perna e falou comigo assim: a minha filha de 18 anos acabou de morrer. Eu não concordo com isso. Eu já busquei tanta gente para me ajudar a me indicar o Senhor. O que eu fiz, gente? Pai do céu, pelo amor de Deus. Eu sei lá o que eu vou falar para a dona, meu Deus. Não dá, eu fiquei assim, o que eu faço? Aí ela foi me contando. Vou te contar a história, guarda porque a história é legal. Juliana, que era o nome da menina, né? Juliana foi uma criança e uma adolescente exemplar. Ela nunca me deu trabalho em nada. Quando ela fez 18 anos, ela já estava trabalhando, né? E ela chegou para mim e pediu que ela queria morar sozinha. Uma kitnet, né? Morar sozinha. Ela falou, não vou fazer nada de errado, mas eu só quero a minha liberdade, eu quero morar sozinha. Então, eu concordei e tal. E a Juliana, então, foi morar sozinha. Um dia, ela me ligou e falou comigo assim: mãe, eu posso almoçar com você hoje? Estou com saudade da sua comida. Quem não tem saudade da comida da mamãe, né? Eu estou com saudade da comida da senhora, eu posso almoçar lá? Aí a mãe, claro, minha filha. Aí fez para ela o prato que ela mais gostava: bife com batata frita.
Aí fez o pratinho que ela mais gostava, porque ninguém gosta disso, assim, né? Isso aí da ralé, né? E aí a moça chega na casa dela, rapidinho, porque tem que almoçar correndo, né? Para ir embora, para si mesmo. Aí ela senta lá, come. Aí no final, a mãe dela fala assim, agora vou te servir a sobremesa. Aí ela fala que a menina estava sentada na cabeceira da cama e ela levantou, atravessou por trás da menina e foi na geladeira e pegou a sobremesa. Isso aí me contando. Eu pensei assim, eles estão me dando material, né? Só pode ser isso. Aí ela vai, quando ela chega, que ela passa pela menina, assim, ela olha para a menina e põe a mão na nuca da menina. Fala assim, Juliana, que nuca bonita que você tem, eu nunca tinha observado. Olha que você ficou comigo esse tempo todo, eu nunca observei como é linda a sua nuca. Aí a menina fala, mãe, para com essa corujice, né? Bobagem isso. Comeu a sobremesa, mãe, agora tem que ir. Aí pegou a famosa, que eu jamais ando naquilo, né? Chamado moto, e se foi. Aí Juiz de Fora tem um bairro chamado Francisco Bernardino, que é onde ela estava indo. Quando chega lá, a moto derrapa nos pedregulhos, né? Ela cai, sabe como? Com a nuca no meio-fio. O que aconteceu? Ela deve ter despertado no mundo espiritual já de uma vez, né? Foi desencarne assim, na hora. E a mãe dela estava... Gente, ela foi falando, eu fiquei pensando na Aline, no Fábio, né? Fiquei pensando no Felipe, olha, meu Deus, se isso acontecesse comigo. E ela falando, eu tendo que dar para ela alguma informação, o que eu ia falar. Eu estava trazendo o problema para mim, aí chegou uma, quando ela terminou de falar, e chorando muito, né? E agora, o que eu faço da minha vida? Não sei o que eu vou fazer. Minha filha era a única pessoa que eu tinha, o marido dela, você já tinha morrido também, eu só tinha ela e tal. Aí eu olhei para o Senhor Jesus e falei, o Senhor, eu não tenho condições não. Para eu falar para ela confiar em Deus, ela vai me chutar, porque muita gente já deve ter falado isso, né? Eu falei, me ajuda, Senhor, por favor, me ajuda. E aí eu vi uma menininha, mais ou menos ela ali, só um pouquinho mais novinha, aí ela toda brincando, jogando o cabelo assim para cima, com a roupa de um uniforme de um colégio, né? E aquela brincando, olhou para mim e falou assim, fala para minha mãe, que eu estou muito bem, e que eu tinha duas opções. Se eu fosse uma menina muito legal, na infância e na adolescência, o meu mal sairia de uma vez, era só bater e sair, bater e soltar. Agora, se eu fosse uma menina rabugenta, que negócio, aí esse é um problema sério, que é ter um tumor cerebral. Então eu estou muito feliz. Aí pelo menos eu já tenho alguma coisa para dizer, né? Agora como é que ela vai reagir? Certo? Aí eu falei para ela assim, dona fulana, como que a sua menina estudou em qual colégio? Aí quando ela falou no colégio, eu identifiquei que o uniforme era do colégio. Eu falei para ela assim, você vai acreditar no que eu vou dizer para a senhora? Aí contei isso para ela. E aí a menina falou comigo assim, fala com a minha mãe que eu estou muito bem, E parecia uma menina, né? Ela deve ter feito essas encrencas quando ela era menina, né? E aí eu falei com ela. Aí quando eu terminei de contar, ela não falava nada, só olhando sério, né? E eu falei, nossa, eu estou perdido, agora que eu terminar de falar, eu tenho que inventar mais narrativa aqui, porque esse negócio não... Quando eu terminei, lembra que eu falei quando ela sentou, que ela bateu a mão nas pernas, assim? Ela fez a mesma coisa. Ela bateu a mão nas pernas e falou comigo assim, levantou e falou comigo assim, eu recebi um convite para trabalhar em Goiânia como restauradora lá, não sei o quê. Estou indo, muito obrigado, Deus te pague. Gente, um alívio, né? Você sai de lá, para fazer atendimento fraterno, você passa aquela coisa. E aí, resultado, nesse caso, a menina bateu, o que aconteceu? Saiu de uma vez. Porque ela mereceu. Senão criaria o quê? Um cérebro, um câncer do cérebro, não é isso? E ela ia sofrer muito. Então, a hora de sair é uma batida só. A outra, ela vem como conta-gota. Eu conheço um caso também de uma senhora que ficou 40 anos com uma ferida na perna que não curava. Nada curava a ferida dela. Nada. Aquela coisa horrível que você viu os ossos. Você viu o osso da canela, não esqueci o nome dele, quem souber fala. Então, o resultado. Elisipela. Não, não elisipela nada, é uma ferida, um buraco. E pulgava aquele treco, era nojento, ficar pulgando. Eu era menino, muito garoto, não entendia aquilo, né? Hoje eu entendo, é o conta-gota.
Depois, um dia, ela chegou, acabou, do nada acabou. Secou. Hoje eu entendo que era o dreno, né? Era o dreno do problema dela. Aí acabou ali, gente. Ela casou com um grande amor da vida dela quando ela era menina. Ela já estava com quase 50, 60 anos. O marido dela ficou viúvo, a pessoa ficou viúva, né? Aí eles se casaram e foram felizes até morrer. Já dá pra morrer. Então você vê que essas formas são as que nós temos que resolver os nossos problemas. Então, o que significa? Se alguém na sua casa, no seu meio, no seu entorno, desencarnar de repente, pode ser o fluido vital que acabou ou pode ser uma jogada dessa. Agradeça a Deus. A minha mãe desencarnou assim. Não foi? Então, agradeça a Deus porque está evitando o problema. Isso é mérito, tá, gente? Isso é mérito. Eu agradeço a Deus por eu ter desencarnado assim. Isso é mérito. Porque ela soltou de uma vez. Agora, todo mundo tem os seus problemas. Quando a gente vai reencarnar, a gente tem os 50 disso aí. Você fala assim, não, dessa vez você vai pegar só um, tá? Porque se você pegar dois, você não vai dar conta. Então, é só um. Aí costuma eles dar umas missões pra gente, né? Quais são as duas maiores missões que a gente tem aqui na Terra, quem sabe? Engenheiro, beleza? Hein? Não, é prova. Não, missão não. Eu não estou ouvindo Pensei você em falar, prova. você está com esse máscara, está falando? Não, pensei em prova. Pensei em engenheiro, beleza. Não. Duas grandes missões. Uma delas, tem gente que pega as duas, né? Eu não pude pegar as duas, só peguei uma. Ou você é mãe, ou você é médium. Médium com tarefas. Não é qualquer médium não, tá? Aí você tem que pensar, então eu vou ser mãe médium, imagina que barra é isso. E aí você tem que dar conta. Tem que dar conta, porque você assumiu o bendito do compromisso. Então dê conta do compromisso. Então, são as duas grandes missões. Então, muitas vezes, a gente troca lá no mundo espiritual, por exemplo, um grande problema que poderia surgir para nós, assim, pegando essas missões, essas tarefas, né? E a gente vai se resolvendo. Todos nós aqui temos complexos, todos nós temos. Uns maiores, uns menores, e você pode descobrir o seu complexo pelas suas tendências. Por isso que agora meu amigo espírito da verdade, é meu amigão, né? Por isso que ele fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo muito que faz pelo seu esforço moral, né? Pelo seu crescimento moral, pelo seu esforço para domar suas más inclinações. É assim que ele fala? Então, nós vamos fazer dessa maneira, a gente vai derrubar aquilo ali. Então, como que Jesus interfere nisso? Será que Jesus interfere nessa história? Uma vez, gente, eu estava lá na livraria, olhando aquele monte de livro, né? Eu falei assim, aí eu sempre, às vezes eu vejo o mentor, né? Aí tinha um lá. Eu falei assim, legal, deixa eu te perguntar um negócio. Aí ele foi, eu falei com ele assim, me explica uma coisa. Como é que Jesus, porque ele tinha uma carinha de gente boa, sabe? Gente evoluída. Eu falei, como é que Jesus pode tomar conta de cada um de nós? Nós somos 32 bilhões de seres na Terra. Como é que ele pode, como é que ele consegue fazer isso? Ele olhou para mim, você não está querendo demais, não? Eu falei, não estou não, eu mereço. Eu sou bom demais, eu mereço saber essas coisas. Aí ele falou comigo assim, então eu vou te dar uma dica. Eu falei, não é isso não, tá? Mas só para você ter uma dica. E por favor, no Guaraci não falou que eu vou falar não, tá? Isso é só uma dica. Então imagina assim, que na sala que Jesus trabalha, quer dizer, não tem sala nenhuma, né? Então na sala que Jesus trabalha, existe um painel com 32 bilhões de lâmpadas. Aí ele vê cada um pela intensidade da luz que está jogando ali. Então ele conhece cada um pela luminosidade dele. Ou seja, toda a nossa frequência de cada um chega ao Senhor Jesus. Então quando eu estou com uma coisa dessa daqui, a minha frequência está um pouquinho baixa, não está? Calma. Então ele sabe que tem que dar um recurso para mim. Então o recurso que ele manda é consertar? Não, ele me dá força para ele resolver. Tanto assim que nas preces de quem está doente, ele deve sempre falar assim, Senhor, me dê forças para resolver essa questão. Não que me tire isso. Se chegar um espírito para mim e falar que vai abrir minha cabeça, vai botar toda a informação, eu agradeço ele, não pode ir embora,
vai em paz. Ou vou resolver todos os seus problemas, vai em paz. E a maioria quer espírito assim, que resolva todos os seus problemas. Então o Cristo que cura é esse que nos estimula a superar as nossas dificuldades. Há uma relação entre o curador e o curando. O curador só pode curar se o curando quiser ser curado. Se ele quiser ser curado, o curador cura. Caso contrário, não tem como curar. Então Jesus trabalhou esse nível, né? Então as pessoas chegavam até ele porque queriam ser curados. E aí Jesus curava. Tem uma cura que Jesus fez, que eu também não concordei não, sabe? Eu falei, não, isso não pode ser desse jeito, isso não é assim. Porque senão ele está sendo injusto. Porque tinha muita gente doente. Vocês pensam que Jesus curou todo mundo? Não curou nada, ele curou um pouco de gente só. Aí teve um sujeito que antieticamente foi colocado dentro da sala de Pedro pelo telhado. Sabe essa história, né? Pegaram o sujeito, puseram ele por cima do telhado, lá no meio da sala do Pedro, porque estava lotado de gente para entrar. Então ele furou fila, né? Furou um monte de fila. Bom, chegou lá no meio da sala, paralítico. Aí Jesus falou: o que você quer que eu faça com você? Que eu ande, Senhor. Mas só isso. Ele só quer isso. Aí você... Mas eu posso te dizer que perdoados estão os seus pecados. Né? Aí, o que falou? Não, Senhor, eu não quero saber disso não, eu quero sair daqui andando. E Jesus falou: mas é só isso que você quer mesmo? Só? Então levanta dessa cadeira e vai embora. E o sujeito levantou e foi embora. Aí eu fiquei pau da vida. Peraí. Para você ficar paraplégico, você tem que seccionar a medula, não tem? Tem que cortar os fiozinhos lá do sistema nervoso que passa dentro da medula. Aí você fica paraplégico, não tem conexão mais do cérebro com aquilo. Aí eu chego lá e Jesus ele fez um monte de... Sabe lá, Eu trabalhava na Telemic, a gente tinha um conector que conectava os fios. Será que Jesus conectou o fio, né? Aí a gente foi, nós tem que me explicar. Por amor de Deus. É assim que a gente aprende, é quando você duvida do Senhor Jesus. Porque você está querendo saber. Mas, é claro, eu duvidava querendo saber. E aí, ele não me explicou na hora. Você pensa que foi assim tão fácil? Não, você tem que estudar. Né? Teve uma pergunta que eu fiz na espiritualidade, ele me respondeu 5 anos depois. Aí, os espíritos têm uma mania de falar uma coisa com a gente que é terrível. A gente acha que se vocês quiserem que eu pare. Então, a espiritualidade tem uma mania de falar uma coisa terrível. Aí ele chega para essa moça aqui que ama o Joaquim. Ela pergunta para a espiritualidade, quando que eu vou casar? Eu vou casar? Vai. Quando? Breve. Esse breve, demora. Então eu fui pensar, como é que Jesus curou lá o negócio do paraplégico? Aí passado muito tempo depois eu comecei a estudar ectoplasma, né? E comecei a estudar ectoplasma, comecei a estudar circulação de energias e tal. Aí aprendi, né, que o ectoplasma, quando ele não é utilizado, ele pode impedir a sequência energética. Ele pode impedir que a energia circule para a vida do corpo, para que o corpo movimente. Eu falei, já sei. Então Jesus tirou o ectoplasma, né, e liberou a energia. Aí o carinha levantou todo para dentro, né? Aí foi embora. Sabe para onde ele foi? Foi para a taberna namorar as moças que iam lá. Aí Jesus chorou a beça. Naquela noite ele chorou muito. Pedro chegou ao ponto de falar assim: Senhor, se o Senhor não me falar porque que o Senhor está chorando, eu vou danar a chorar também. Porque se o Senhor está chorando é porque é justo que eu chorar também. Aí Jesus falou para ele: está vendo, Pedro, aquela pessoa lá? Está lá, na maior bagunça lá, né? Ou seja, vai de novo ficar para perto. Então, quer dizer, é interessante você entender essas curas de Jesus. A menininha lá que estava morta, né? Aí tinha o filho da viúva de Naim também, né? A menininha toda morta lá, 12 anos, aí naquela época, você sabe que homem nenhum podia entrar no quarto de moça, né? Só depois que casasse. Mas o único que entrava era o marido e o filho quando era criança. Mas ninguém. Quarto de moça é um negócio sagrado.
porque os pais ficavam loucos para ficar livres delas, né? Então tinha que sustentar a virgindade da menina, para poder casar a menina, né? E aí, morreu a menina, morreu. Aí o pai da menina vai lá e procura Jesus. Jesus, vai lá, me ajuda. Aí os servos, para com isso, ela já está morta. Não, mas me ajuda, Jesus, não sei o quê. Aí Jesus falou, seu Jairo, pode ir, que daqui a pouco eu vou lá. Isso foi lá em Cafarnaum, né? E aí Jesus chega lá na porta. Você já ouviu falar em excelências? A coisa mais engraçada. Uma vez eu fui, uma peça minha entrou em cartaz lá no Ceará, lá em Fortaleza, e eu fui na estreia da peça. Eles me chamaram, né? Era uma peça educativa para o de trânsito, aí eles me chamaram, o diretor me chamou. Aí eu fui, chegando lá, eles me levaram para assistir uma peça sobre excelências. O que é excelências? Morre uma pessoa, a família contrata as cantadoras e choradeiras profissionais, né? Então elas ficam chorando a morte da pessoa que morreu, né? E ficam cantando aquelas coisas lá, né? Aí quando Jesus chega na casa do Jairo, são chamadas de carpideiras. Então as carpideiras já estão lá chorando, né? Aí Jesus fala assim, para com isso, a menina não morreu. Aí eles brigaram com Jesus. Só está querendo iludir essa família enlutada? Para o Senhor que está iludindo eles, a menina está morta. Jesus falou, para, ela não morreu. Muito bem, você já começa a botar uma pulga atrás da orelha, né? Por que Jesus está falando aqui? Aí entraram para dentro da casa. Entrou Jesus, Pedro, Tiago, João, o pai da menina. 5 homens e uma mulher da mãe. Quer dizer, feriu toda a regra, né? Aí chegou lá, Jesus vai no pé da cama da menina e olha para ela e fala, Thalita, cama. Ou seja, menina, levanta. A menina levantou, saiu da morte, olhou aquele povo todo, aqueles homens todos. Aí o que esses pessoal estão fazendo aqui no meu quarto? Eles não estão sabendo nada. Aí eu sei também, você tem que estudar. Por que essa menina teve essa? Não, por quê? Qual a vantagem? Aí a gente vai estudar isso em letargia, né? Há um problema sério do duplo etérico com o corpo físico, que as energias quase cessam, que o duplo etérico é que sustenta o corpo físico, né? Então as energias quase que cessam. Aí você tem que, às vezes a pessoa é enterrada viva, né? Porque ela tem ainda, ela está pulso um pouquinho. Hoje já está mais difícil isso, porque hoje tem aparelhos, né? Que medem. Então a menina estava em estado letárgico, Jesus foi lá, liberou a circulação energética dela e a garota volta a vida. Então são coisas que a gente tem que pensar nas curas, né? Nesse Cristo que cura. Então o que eu estou doente? O que eu quero? Que tipo de cura que eu quero? Sabe? A cura, ela tem uma coisa bem interessante, é o seguinte, para isso aqui se construir, isso aqui teve um monte de ângulos, um monte de caminhos, certo? Que foram se aglutinando para fazer isso aqui. Quando a pessoa quer curar de verdade, ele presta atenção na dor em vez de reclamar, e a dor conta para ele onde que foi o problema. Vocês sabem disso? A dor te conta. Ela te mostra onde foi o problema. Aí eu via, gente, mas quando eu estava no processo de uma catarse, nossa, eu via, né? Eu fazendo cada besteira. Eu falava assim, não, agora assim, você não fez isso. Aí eu olhava e fez. Então a dor me ensinou por que esse complexo foi criado. Então todos nós temos isso aqui. Uma outra coisa interessante na cura é o seguinte, guardem isso porque isso é fantástico. Eu estava dando uma palestra aqui lá no Catete, que eu, antes de vir aqui no Brasil, eu ia muito lá no Catete, no Ceará da Terra, não sei se vocês já ouviram falar. E lá fica muito cheio, né? E então, numa noite daquelas, a gente termina a palestra, aí tem a hora das perguntas. Nem sempre as perguntas correspondem, né, ao tema que você falou. E aí, muita gente que vai lá para fazer doutorado, que vai fazer pesquisa, né, trabalho de campo, muitas vezes eu tive que conversar com essas pessoas. E aí, o senhor me perguntou, como eu consigo a cura? Aí eu falei assim, você não sabe?
Uma coisa tão simples, você não sabe, eu não sabia, gente, eu não sabia. E eu estou, né, ganhando tempo, né? A gente tem que ter muita estratégia, senão você não consegue. E eu ganhando tempo, falando com ele e caminhando para o quadro. Fui caminhando para o quadro. Aí quando eu cheguei no quadro, eu falei assim, presta atenção, que o senhor nunca mais vai esquecer isso. Gente, eu falava igual gente grande, sabe? Cheguei lá, fiz um desenho no quadro, fiz assim para ele, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um ferro que alguém criou para ele fazendo uma coisa muito errada, um vício. Então vamos imaginar que esse ferro aqui foi criado naquele momento em que eu peguei uma faca e estrangulei, matei a pessoa com uma facada. Certo? Aí criou isso aqui. Porque na lei de Deus, né, a gente não pode fazer isso. E aí o que acontece? Eu criei uma energia para fazer isso, manipulei uma energia e fiz isso e ataquei. Certo? Certo? Essa energia fez a pessoa morrer. Fez. Sabe essa energia que eu criei para lá? Ela volta para mim e fica guardadinha aqui. No dia que eu quiser resolver, essa energia está pronta para me ajudar a resolver. Aí eu parei e fiquei pensando que... E comecei a analisar isso mesmo. Quando a gente faz uma coisa assim, muito errada, que a gente manipula energias, essa energia fica conosco em estado latente, né? Para quando eu tiver que resolver, ela me ajuda a resolver. Então nós temos a cura dentro de nós. Entendeu? Não entendi não. Vamos lá. A energia se formou do ato de utilizar uma energia negativa para matar alguém. Aí volta para você, o mesmo intensidade. Não deveria ser uma energia ruim? A energia é potente. A energia não tem energia boa nem ruim, ela é potente, dinâmica ou não, né? Mas você matando todo mundo para ficar bem. Aí você matou, mas só que você fica com problema. Na hora da cura você vai estar sofrendo alguma coisa. Aí você está sofrendo. Um dia você fala, eu quero resolver isso. Aí quando você quer resolver de fato, a própria energia, toda ação corresponde à reação, igual a intensidade no sentido contrário. Então o sentido contrário vem para a gente. Percebe? Aí quando eu quero resolver, agora eu quero resolver, eu tenho energia pronta para isso. O problema é que as pessoas fazem um negócio perigoso, perigoso. Eles fazem assim, eu tenho um problema, eu matei o fato. Eu estou com um problema sério porque eu matei. Não quer dizer que o fato vai me matar. Não, isso é tudo evoluído, não está nem pensando nisso. Mas eu criei, eu manipulei, não cria energia, a gente manipula energia. Então eu manipulei essa energia. A energia ficou pronta. Está aqui dentro, né? E eu estou sentindo que não está legal, alguma coisa, sabe? Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa cheia de dramas, traumas, culpas, né? Você falou hoje. Cheio de culpas, aquela coisa toda. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, Senhor Jesus, eu quero curar. Sabe? Aí você se abre para a cura. Aí a energia que eu criei, né, fazendo isso, ela agora me potencializa para realizar o problema. O que chama isso, gente? Misericórdia de Deus. É misericórdia. Essa energia ela é utilizada para expiação? Expiação? Não, para cura mesmo. Para cura mesmo? Para cura. Expiação você está vivendo. Porque quando você tem, por exemplo, um tumor, que é essa energia estagnada, que vai formando ali aquele corpo, não deixa de ser uma expiação também. Né? Você está com a expiação. O que é expiação, gente? Me explica essa palavra. É um processo de cura, não deixa de ser, né? Não, também. Me explica etimologicamente a palavra expiação. Quem pode explicar? Então, o que significa? Eu gosto de ver essas coisas. Tá? Quando eu estudo com dicionário, estudo com Google, fora, né? Isso, Então vamos ver se o Rodrigo vai crescer. Então, gente, eu tenho que saber o que é espiar para começar, né? Tem que saber o que é isso. Então é muito bonito eu falar, vou fazer uma expiação. O que é isso? O que você vai fazer? Você vai chupar uma cana? Né? Vai tomar um suco de laranja? Né? Ou vai torcer pro Flamengo? É uma expiação, tá? É uma expiação. Uma mensagem dos espíritos eu tenho certeza disso. Torcer pro Flamengo, gente. Rodrigo recebeu a resposta aqui do Espírito Google. Não, o Espírito Google está muito primitivo.
Está falando que é uma punição, um castigo. Do latim expiato, expiação é a ação e o efeito de expiar. Não traz etimologia. Então vamos lá. Expiação. Expiatio. Tá? Eu vou deixar de fazer vou me soltar, né, de uma coisa dura que me mantém num campo complexo de matéria, né, que é grande. Então, o que é? Expiar saiu do seguinte: nós temos a pia mater, vocês sabem, né? Esse osso aqui no crânio, não é isso? Então ele é duro. Então toda coisa que você faz que fica muito tempo fica duro. Então você tem que tirar essa coisa dura. Expiar. Ou seja, tirar a coisa dura, que é esse núcleo duro que está aqui. Certo? Então, Jesus cura. Não, ele estimula. Ele estimula. Então eu tinha que pensar nisso, para eu não ficar assim cobrando do Senhor Jesus coisas que não me competem cobrar. Sabe? Eu vejo muitas pessoas, eu também passei por muitas dificuldades, muitos problemas, né, gente? Essa minha encarnação foi barato. Mas só depois que eu for embora que eu vou falar isso. Eu vou falar assim, caramba, que encarnação porreta. Porque não foi fácil. Gente, com 5 meses eu não tinha pai. Meu pai morreu. Com 9 anos minha mãe morreu. Aí eu fui sendo criado por uma tia, que foi uma mãe para mim, né? Com 12 anos eu fui para o seminário. Falei, o que é isso? Isso dá para padre? Fui. Aos 13 eu me apaixonei pela minha prima, que foi a minha salvação, né? Eu apaixonei pela minha prima de uma tal maneira que eu fiquei maluco lá no seminário e não aguentei, escrevi uma carta para casa, eu quero ir embora daqui, não quero ficar aqui não. E aí o padre lia as cartas, né? E eu falei, porque eu estou apaixonado pela Imaculada, que era minha prima, né? Aí eu saí, a Imaculada nunca me deu bola. Nunca. Há uns anos atrás eu fui fazer uma palestra em Jacareí, que era mãe de Jacareí, fui fazer uma palestra, fui na casa dela, eu não reconheci, lá dela era uma velha estranha, meio horrorosa. Esperando encontrar aquela mocinha. Eu estava hoje com uma coisa dentro de casa. Mas aí tem um valor, não vamos colocar o valor dela, a casa dela é um brinco, gente, você não tem noção. Foi assim, Imaculada, a tua casa é maravilhosa demais. Ela falou assim, você tem certeza? Eu tenho, não, absoluta certeza. Sua casa é mais a casa dela é muito linda. Mas então assim, a Imaculada me tirou do seminário. E aí o que vai acontecer? Ovelha negra, é um moleque que não quer estudar, é um moleque pobre que joga fora a chance de estudar. Aí eu tive que passar em primeiro lugar num concurso, numa outra escola pública para poder estudar. E foi assim, a vida toda nesse rolo. Aí hoje eu falo assim, graças a Deus, que eu trouxe essa montoeira de coisas para resolver e a gente está fazendo o possível, né? Então, minha gente, o Cristo que cura, ele depende da sua vontade de curar, de ser curado. Se você não tiver vontade, porque tem pessoas que é assim, que estão diluindo, tá? Estão na diluição do núcleo. Com o quê? Com a força latente mesmo para diluir o núcleo. O problema é isso. Só que aí ele está assim, nossa, mas essa dor porque não acaba, ele está reclamando o tempo todo. Ou seja, ele está curando um, complicando o outro. Então, se a dor chegou, primeira coisa, muito obrigado, irmã dor. O que você tem para mim? Ela vai te dar a informação dela. Aí você vai bater um papo com ela. Está doendo? Tá, você bate um papo com ela. Pode tomar um analgésico, não tem problema. Se Deus permitiu isso, é porque é bom, né? A gente toma um analgésico e vai tentando entender a dor. Aí ela vai te contar. Olha, você foi uma pessoa que fazia isso, isso, isso. Então não faça de novo, você está vendo o resultado. Então você aprende com a dor. Então essa é a melhor cura. É quando eu aprendo com a minha dor. Quando eu aprendo o que me levou àquele processo. Sabe? Então é bom a gente entender isso, para não ficarmos achando que somos coitadinhos, vitimados, né? Pois é, o fulano nunca acontece nada com ele.
Agora comigo, nossa, que coisa, né? O tempo todo, o seu amigo pode ser que o tempo dele não chegou ainda. Tem pessoas, gente, porque assim, as reencarnações quase sempre são cíclicas, quase sempre. Assim, você pega um ciclo de 7 encarnações, por exemplo. Nesse ciclo você vai passar de A para D, por exemplo. Aí, tem uma encarnação que você vai viver 80 anos, tem outros vai viver 10 anos, tem outros vai viver 40, assim. É o tempo do ciclo, né? Quando completa o ciclo que você está vivendo ali, a pessoa tem que desencarnar para conseguir outras potências, né? Então, a gente tem que entender que tem pessoas que têm uma encarnação que ela não tem problema nenhum. Nem problema de dor, nem de família, nem de amigos. Você olha para aquela pessoa e fala, caramba, essa daí nasceu mesmo, né? Para ser feliz, né? Isso não tem problema. Esse é o problema. Não tem problema. Geralmente essas pessoas nascem psicologicamente em uma situação assim, né? É uma situação de vale. Elas ficam aqui no vale, tá? Elas não conseguem chegar no cume. Então elas se ajeitam no vale e só pegam as coisas do vale. Por quê? Elas estão se potencializando para a seguinte, que será a barra. Então, quando a gente encontrar uma pessoa muito feliz, a gente fala, coitada. Dificilmente essa pessoa está, porque se ela estiver no plano celestial, ela vai para Júpiter, né? É outra história. Não é isso? Então, você vê uma pessoa assim que tudo dá certo, né? Caramba, tudo é bom para aquela pessoa, tudo ela não tem problema, o marido dela não ser um anjo, a mulher dele, caramba, eu queria uma dessa para mim, então, esse vai assim, a pessoa não tem problema, mas ela está ali só se arrumando, porque vem coisa brava aí. Mas por que ela não fica lá em cima se arrumando lá e ele está invejando, a gente está invejando ela aqui? Arruma lá e deixa a gente. Não, mas tem que vir aqui, né? Porque, veja bem, gente, tudo na vida é frequência. Então eu tenho que estar na frequência certa. Entendeu? Eu tenho que estar na frequência certa, eu tenho que estar no caminho certo frequencial, senão eu não consigo me resolver. Entendeu o que é o Cristo que cura? O Cristo que cura é o Cristo que está aqui dentro. Né? Gente, 1h30 que eu estou falando. Muito bom. Então, é muita coisa que a doutrina espírita nos traz, que é para a gente entender, mas também para a gente praticar. Senão, o que vai acontecer? Eu vou ficar reclamando e não vou crescer pela minha encarnação. Tá? Nós estamos, gente, vivendo um ciclo reencarnatório que ele é absolutamente decisivo. Sabe, decisivo. Ou a gente vai ou a gente vai. Porque senão o bicho pega. Se ficar, o bicho pega. E o bicho é um planeta inferior, porque ninguém vai para um planeta superior, né? Se eu não estou conseguindo isso aqui, é um bicho superior. É que eu não consigo mesmo. Vamos contar uma história. A Bela, que é uma menina linda, maravilhosa, que eu amo de paixão, ela tem 7 chakras. Vocês conhecem isso, né? Ela tem um aqui, tem outro aqui, outro no coração, outro no esplênico, e tem o intestinal e tem o genético, certo? O que significa isso? Ela tem 7 pontos de captura de energias. Tá? Então ela captura essa energia do cosmos, dos outros, da natureza e do centro da Terra. E ainda combula com o fluido vital. Então, ela é uma moça que está ativa, porque ela está com esses canais todos liberados. Tá? Então, o homem, ele frequencia, o homem comum, ele frequencia 40 Hz. Ou seja, 40 pulsos por segundo. Né? É a frequência natural do homem, da Terra. Sabe quanto que é a frequência natural do homem de Júpiter? 850. Só um pouquinho longe. Pode lá. Aí eu vou para Júpiter. Vai, legal. Você acha que eu quero ir para lá? Nem pensar. Eu vou ficar torrado lá. E vai então uma quantidade de energia que eu não tenho
como fazer isso circular. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer evolução, eu tenho que ir evoluindo. Sabe, imagina quantos chakras Jesus tem, vocês podem imaginar. Chuta. 1 milhão. Eu não sei, mas dizem que os cristos têm em torno de 85 mil chakras. A gente com 7 chakras, eles têm um problema da mente. Sempre tem os obscuros. Imagina dar passe em Jesus? Então imagina eu num planeta que a frequência mínima deles lá é de 240 Hz, eu só posso 140. Eu vou ficar torradinho lá, eu não gosto disso não. Sabe quando a gente faz assim, quando está com problema, que você faz isso? Já viu? Pois é. O que você está fazendo ali? Estimulando a energia. Chakra palmar, que são chakras secundários, ele emite energia. Tá? Quando você vai dar um passe, né? Você dá um passe no chakra palmar. Quando você faz isso aqui, você está energizando o frontal. E o frontal vai com o chakra palmar tentar te iluminar para você conseguir uma informação. Bebê mamando na mãe. Você acha que ele está buscando o rosto? Aquele negócio de energia. Não, ele não está só buscando o rosto. Ele está buscando também a energia da mãe pelo chakra do mamilo. Todos nós temos chakras no mamilo, homem e mulher. Então a criança, ao sugar o leite do rosto, ele está também sugando a energia. Então, quer dizer, nós emitimos energias. Desde pequeno. Eu até queria perguntar isso para alguém, assim, uma vez fui numa palestra na AME, que é a Associação Médica Espírita, aí um médico que deu palestra lá, falou que quando a mulher está durante a gestação, o corpo da mulher suga qualquer energia negativa que tenha naquele perispírito que vai reencarnar naquele momento. E que é porque ela suga essa energia negativa que tem os enjoos normais do período de gravidez, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, o feto a mãe já tem que fazer todo esse trabalho. Tadinha da mãe, né? Podia ter 5 lá para sugar 5, né? Mas é isso mesmo que acontece? Resolveu o problema dela, mas ela não sabe o que acontece. A gente tem que trabalhar tudo com lógica e justiça. Entendeu? Então, a lógica é que a mãe se engravide. Agora, é justo que ela sofra pelo espírito que vai reencarnar? Se ela é uma pessoa do bem? Bem estranho, né? Então, aí depende muito da disposição orgânica dela, depende muito da relação espiritual dela com o filho que está chegando, a filha, sabe? Isso aí é mais profundo, sabe? Porque depende muito dessa relação. Por exemplo, quando o Felipe ia nascer, um dia ele conversou comigo, ele falou comigo assim, eu já me chamava de pai. Ele falou comigo assim, pai, eu vou ser seu filho com a Daniela. A Daniela era mais nova que eu, 34 anos. Eu falei assim, não, filho, não tem como. Eu vou entrar numa loucura dessa. Depois de ter a linha e fala, eu vou entrar numa onda dessa. Ele falou comigo assim, você precisa. E ela também. Acabou que a gente casou. Olha que eu evitei o máximo que vocês pudessem pensar. Casamos, eu feliz. Ele falou comigo, eu vou ser um menino que eu vou estudar um dia e vou passar as informações que eu vou aprender. Mas veja bem, não me cobre nada enquanto eu for adolescente. Porque muitas encarnações eu fui meio que menino prodígio e perdi muita chance na vida. Porque você acha que menino prodígio vive bem? Não vive coisa nenhuma. Então, dessa encarnação, eu quero aproveitar até eu puder. O cara está no exército hoje e joga aquele joguinho lá, não sei o quê, fica lá jogando, vai entrar na faculdade agora e está jogando. Então, vai chegar um momento que ele vai parar. Então, ele me explicou isso. Então, não me importa, eu fico no pobre. É um menino tranquilo, não sei, tem a namorada dele lá, mas namora, já um ano e meio, eu acho. Não é ficar, é namorar mesmo, responsabilidade, né? E aí ele me disse isso, tá? Então, quando a mãe dele ficou grávida, nós sabíamos que ele ia chamar Felipe com PHI-L-I-P-P-E, porque ele pediu que fosse assim. Ele me deu o nome dele para o filho.
E a gente sabia que ele aceitou, ele foi recebido com tanto amor, com tanto carinho, sabe? E não teve muito problema. Ela teve, sim, os processos dela naturais, né? Porque ela era uma pessoa muito tensa, sabe? Nossa, muito tensa. E ela era muito nova também, né? Ela estava com 20 anos, 19, 20 anos, eu acho. E aí, o que acontece? Ela teve isso tudo, mas, sabe, não teve assim aquele negócio de assustar, aquela coisa toda, né? E o Felipe nasceu muito forte, tranquilo, e só que ele viu, né? No dia que ele nasceu, gente, porque ela estava na maternidade, eu fui para casa, né? Aí passou o mentor dele para mim e falou para ele assim: está entregue a você. Daqui a 75 anos eu volto para o céu. Nossa! Já tem já. Mas eu não vou ficar com isso 75 não. Está entregue a você. Ou seja, o menino não me larga. Não diga uma coisa comigo, não grude comigo, sabe? Sem ele saber disso, né? Então, assim, a gente tem muito essa coisa de relação entre nós, né? Quem eu gosto mais, quem eu não me sinto muito bem. Aí, se eu fosse explicar isso para vocês, eu tenho explicação científica e lógica disso. Só que eu vou demorar muito, porque eu vou ter que explicar para vocês sobre afetos. Como você constrói um afeto, o afeto tem cor, e ele tem cheiro, ele tem densidade, tem tudo isso. Os afetos são assim. Então, se eu tiver um afeto muito grande por alguém, eu olho aquela pessoa, não é que ela é minha, o afeto chama, né? Muitas vezes as pessoas brigam nos casamentos, destroem casamentos, porque encontram um afeto no passado. Que foi uma filha, que foi uma mãe, uma coisa, faz a confusão danada e acha que tem que ficar com a pessoa. Aí fica e depois vê que não é nada daquilo. O afeto não é para aquilo. Então essa questão de afetos, a gente tem que estudar bastante. Tema para uma próxima palestra. Hein? Parece curso. Então a gente tem que aprender. Eu tive essas aulas com esses mentores e eles me deram, até eu desenhei, sabe, escrevi, para poder entender realmente o que é um afeto. Então tem pessoas que você não tem afeto construído. E às vezes ele pede para vir seu filho. E você aceita dele ser seu filho. Aí pode acontecer isso. Tá vendo? O afeto é um índice do sentimento. Então, é tão complicado o afeto que ele é um apêndice do sentimento. Ele é um agregado do sentimento. O sentimento não encaixar com aquilo que foi mostrado, pode ser desafeto. Ou então não existe afeto, não existe construção de afeto. E o que é o inimigo? O inimigo simplesmente é aquele que foi meu grande amigo. E que num momento qualquer aconteceu uma coisa entre nós, eu coloquei uma sombra no afeto, mas o afeto volta. Na hora que eu tirar a sombra, o afeto volta. Quem falou isso? Vocês não sabem quem falou isso? Então vou falar o texto, vocês vão lembrar. Né? Amai e perdoai os vossos inimigos. Por que ele falou isso? Para o bem do inimigo? Não, para o seu bem. Né? Orai para aqueles que nos caluniam, né? Nos desviam. Por quê? Porque você está tirando a sombra do afeto. Olha, gente, estudar Evangelho é você fazer curso de pedagogia, de psicologia, antropologia, ornitologia, sociologia e matemática, química, física. Sabe isso tudo? Isso é Evangelho. Agora, pergunto, qual que é a religião de Jesus? Religião de Jesus? Você tem muitas opções, evangélica, a católica, a espírita ou outras. O que vocês acham? Qual é a religião de Jesus? Todas elas. Ou nem Pode ser? A religião de Jesus é o evangelho cósmico. Sabe quando Jesus estava lá no Monte Tabor? Foi lindo, né? Ah, ele lá. Vamos lá, vamos subir o morro aí, gente. Ele chamou Pedro, Tiago e João. Você, por que ele chama sempre Pedro, Tiago e João? Se você acertar, você ganha um passeio Disneyland. Tudo pago pela Antônia.
Aí você me complica, né? Não, você tem que pegar um aprendido na minha área, meu Deus. Poxa. Você não quer ir lá? Nem queria tanto assim. Vou responder para não complicar a minha. Ela é boazinha. Ela não vai responder para não complicar a minha. Então, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, subiram o monte. Chegou lá no alto do morro, né? Aí Jesus está assim, os apóstolos estão lá se ajeitando, né? O que vão fazer? Então, o que ele está querendo mostrar para a gente? Aí, de repente, quando eles olham para Jesus, o que eles veem? Vê Jesus, Elias e Moisés. Eles devem ter levado um susto. Porque eles subiram com um, tinha mais dois, tinha três. Aí, Jesus ali, que negócio todo, no meio deles, aí tem toda uma história lá, e isso desfigura, né? E mostra a potência dele. Nem foi a potência dele, foi um cantinho da potência dele. E os apóstolos caíram para lá, meio estranhos, meio sonolentos e tal. Aí quando termina a história toda, que o Moisés e o Elias foram embora, aí o Pedro é fantástico, né? Aí o Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, nós fazemos aqui 3 capelas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ali Jesus estaria formando a religião dele, estaria. Até com capela, gente. A igreja do Senhor Jesus é no Monte Tabor. Sabe o que Jesus falou? Gente, vamos descer, que tem muitas pessoas nos esperando. A resposta foi essa. Então Jesus não tem religião. Pare de falar que Jesus é religioso. Isso não existe. Ele é evangelho cósmico. Ele trouxe para o mundo o que gira aí numa determinada dimensão que a gente possa entender. Não nem toda, né? Mas uma determinada dimensão. Então, se a gente segue Jesus, nós estamos buscando o evangelho cósmico. Um dia desses, eu estava participando de uma live, uma pessoa muito importante do movimento espírita, que é uma pessoa minha amiga. Aí, o que acontece? Em determinado momento, a gente estava terminando a live, aí ele falou assim: olha, eu vou dar um presente para vocês de final de live, uma coisa fantástica, que foi dito por um outro expositor muito famoso também. Aí, vocês devem ter uma coisa maravilhosa, né? Aí ele colocou um vídeo. Aí no vídeo falaram, né? O rapaz disse o seguinte, que o evangelho é superior a Jesus. Aí o povo lá, nossa, que maravilha, aquele negócio tudo. Aí eu pensei em João 6. Aí está falando com quem estuda, né? Eu pensei em João 6. Jesus fala assim: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim. Aí você fala: o que é a carne de Jesus? O que a carne faz para nós? Proteína, né? Sangue e energia. Então, se você não se potencializar por aquilo que eu estou trazendo para você, né? Então você não é digno. Então o evangelho é inferior a Jesus. E ele falou que o evangelho é superior a Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente falando coisas que a gente tem que tomar cuidado com isso. Você não falou nada? Não deu um espelho? Cadê o seu espírito? Janeiro, tem hora que você melhor falar. Melhor você ver isso, porque isso pode complicar. Mas a menina, como é que ela chama? Hein? Beatriz. Beatriz é complicado. Beatriz, vamos lá. Pedro, Tiago e João. Porque Jesus sempre chamava os 3 e eu era o Tadeu. Você sabia que eu era o Tadeu? Eu ficava morrendo de ciúme. Por que o senhor chama eles? Você pensou o Bartolomeu, tadinho Bartolomeu, trabalhava tanto, né? O André era super inteligente, era muito mais inteligente do que o Levi, que era o cara que fez o evangelho. João, Pedro e Tiago, sempre aquela penca, aquele grupinho. Panelinha. Até o Jesus tem um grupinho. Minha galerinha. O Senhor Jesus não pode fazer grupinho, né? Ele chamou eles para o Monte Tabor, chamou para ir na casa da menina aqui, né? Tem que falar da menina, né? A menina depois ela viveu 85 anos pregando o evangelho de Jesus ali, né? E então ele chamou para o Tabor, chamou para essa menina e chamou para o Monte das Oliveiras. Aí eu fiquei no pau da vida, vocês têm que explicar por quê. Aí o passarinho
cutucou no meu ouvido e falou comigo assim, estude a personalidade dos três. Aí comecei, não tem a personalidade porque ninguém escreveu isso, né? Mas você começa pelos atos. Sim. Aí o que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu és pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja, né? A igreja é assembleia. Tá? Então Pedro, o que é? Se ele é pedra. É pedra. Nada. Ele é a fé, gente. A fé. Tiago, o que Tiago é? Dentro da comunidade dos apóstolos, quem estudava a Torá era o Tiago. Então, Tiago era o conhecimento, sabe? E João, todo mundo sabe. Você não vai fechar. João era o... Gente, isso é mais falado do que Joaninho. Quem era Tiago ou João? Quem que era o apóstolo mais adorado por Jesus, mais amado por Jesus? João é o amor. Então Jesus falou assim, olha, essa coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou apropriando a mediunidade para o mundo, para a transfiguração, chegada dos espíritos, materialização. Então quer dizer para você o seguinte, você pode praticar a mediunidade, todos vocês, desde que? Com fé, sabedoria e amor. Essa é a mensagem embutida. Você pode curar quem você quiser te procurar, com fé, sabedoria e amor. Você pode se superar você, crescer, crucificar o seu Cristo, a sua personalidade, desde que você tenha fé, sabedoria e amor. Gente, quando eu falei isso para uma pessoa, ficou maluco e criou um canal do YouTube só com isso. Faz. Fé, amor e sabedoria. Então é isso. Então, se vocês querem praticar o Evangelho, estudar, ser médiuns, fé, sabedoria e amor. É isso. Gente, mais alguma coisa? Tem alguma pergunta? Pode ser as mais cabulosas, sabe por quê? Porque o universitário está aqui, qualquer coisa. Alguém tem alguma pergunta bem cabulosa para fazer? Uma coisa que você não conhece, não entendeu ainda? Não sei se é o que a gente fala. Eu vou deixar o filme para você voltar. Deixar que é para você voltar mais vezes. Gente, eu agradeço muito todo esse tempo que eu vou aqui junto, tá? A gente que agradece, foi maravilhoso. E vamos cantar um parabéns para o Simone. Que vergonha, olha.